começou justamente por notar e observar uma certa inquietude por parte de alguns clientes da nossa carteira que possuem imóveis, em especial duas famílias que têm uma concentração significativa de imóveis no centro histórico, que já estavam num certo declínio com relação ao melhor aproveitamento dos imóveis, né? A taxa de retorno com relação à locação estava diminuindo bastante e algo precisaria ser feito, né? Então nós identificamos em 3 endereços específicos a possibilidade de aproveitar o que Porto Alegre já estava sinalizando, né? Tanto com a legislação própria para o centro histórico, que era um caminho que São Paulo e Rio de Janeiro já estavam adotando, né? Revitalizando áreas degradadas, com valor imobiliário inclusive baixíssimo. No Rio de Janeiro, uma vinculação parecida com Porto Alegre, porque era uma parte do centro, né? A parte mais antiga da cidade. E buscamos pensar, digamos assim, fora da casinha, né? Fora da caixa, pensar alguma alternativa. E esses endereços, então, fizeram a gente avaliar algumas possibilidades. O projeto do Cais Mauá é um grande indutor para tudo isso, sem dúvida ele também induziu. Tem muito mérito a prefeitura da gestão atual em perceber que é uma região que precisa gerar atrativos de residência, porque o mix de residência com o comercial vai dar segurança e vai circular melhor o público e trazer um viés de turismo também para a região. Então, percebendo isso, pensamos pela PROL em avaliar primeiro tecnicamente, e aí fizemos um contato com o arquiteto Galvão, que nós já tínhamos um apreço pelo histórico, pelo trabalho dele em outras iniciativas, e que eu sabia que estava acompanhando e torcendo que evoluísse a tramitação da lei especial para o centro histórico. Com isso a gente conseguiu fazer algumas projeções, utilizando como referência esses 3 endereços que nós tínhamos na carteira, e ficamos entusiasmados com isso e levamos aos nossos clientes que gostaram muito disso também, né? A possibilidade de valorização patrimonial. Feito isso, era necessário então a gente começar a estruturar o negócio. Foi quando, né, a gente trouxe para o negócio o Aperto através do Marcelo Carraro, pelo qual eu já conhecia o histórico profissional dele, e nós constituímos esse consórcio que nós denominamos, né, PROL, Conselho de Mestre, e Perto, né, o Conselho de Mestre do arquiteto Galvão. E hoje então nós temos 3 estudos, né, em 3 endereços no centro histórico, iniciando um estudo no 4º distrito, e que nós estamos entusiasmados em que esses estudos virem projetos, sejam bem acolhidos pela prefeitura, que tenha uma reciprocidade também de entendimento pela comunidade, porque eles poderão se tornar, digamos assim, empreendimentos ícones. Eu acho que Porto Alegre vai ganhar com isso. Eu acho que a iniciativa privada tem condições e obrigação de dar o retorno, né, dar o chute que a prefeitura levantou a bola, né? Acho que a prefeitura está fazendo um trabalho espetacular. É uma gestão proativa, é uma gestão que está querendo colocar Porto Alegre, enfim, de certa forma Rio Grande do Sul, no mapa do turismo. Nós temos as iniciativas de toda a orla, né, do Parque Harmonia, das etapas, das fases, né, da orla. Então a gente está muito entusiasmado com isso. Hoje a gente veio aqui no Cais Embarcadero, que é um sucesso, como o pessoal já comentou. Pretendemos mais tarde conversar com o Eugênio, que é o gestor aqui do
aqui do mix das lojas, né? E Porto Alegre precisa sim aproveitar mais essa região, né? Trazer mais atrativos. Foi bacana na semana passada eu estive visitando o mercado público. É um hábito que eu já tenho e conversei com um gerente de uma das bancas. Até brinquei com ele dizendo: "Ô, Alex, tu tá aqui agora como gerente dessa loja, acho que tu aumentou em 30% as vendas." Ele me olhou estranho: "Mas como assim, Rafael, como é que tu sabe?" "Não, eu só dei um chute, porque eu acho que tu é um grande gestor e a gente vem acompanhando as mudanças aqui no centro, né?" Ele até me perguntou: "Tu tá envolvido com alguma coisa?" Eu comentei rapidamente que a gente vem acompanhando os trabalhos da prefeitura, né? E apostando no incremento. E ele me falou então que ele tem algumas metas particulares ali da gestão da banca no mercado público. E ele ficou um pouco receoso com relação: "Tá, mas será que o restante do bairro virá visitar aqui o mercado, aqui o centro?" E eu disse para ele: "Alex, olha, eu acredito que sim. Acho que esse movimento é gradual, mas vai acontecer. Mas tu não precisa se preocupar apenas com o porto-alegrense. Tu tem que se preocupar com o turista." Tá? Aí ele me fez algumas perguntas e o contexto foi de dizer para ele o seguinte: nós temos uma boa gastronomia aqui em Porto Alegre. Nós somos um canal de acesso para a Serra Gaúcha, para Gramado. Nós temos o contexto do vinho, nós temos o aspecto do frio, que agrada a grande parte dos brasileiros. Nós temos uma malha aérea que está cada vez mais se organizando, né? A privatização dos aeroportos tem gerado um prazer adicional de viajar. E aí eu brinquei com ele: "Olha, por que os brasileiros, digamos, de Santa Catarina ou de São Paulo para cima, precisarão pensar apenas em Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim?" Eu disse para ele que eu acredito que esse público ele virá visitar Porto Alegre, né? Ele talvez frequente Porto Alegre durante 3 dias, 4 dias, faça uma conexão com Gramado, com o Vale dos Vinhedos, mas é nesse turista que eu acredito que tu vai atingir as tuas metas. E aí ficou super feliz com isso, porque eu acho que é isso que a prefeitura está pensando, é isso que o governo do estado também está pensando com relação ao cais. É criação de riqueza, né? E eu acho que o turismo é a criação de riqueza mais limpa que se pode ter, né? E a gente com isso resgataria o DNA do centro de Porto Alegre, né? De como começou, digamos, a questão do cais, Praça da Alfândega, o mercado público, a Praça 15 de Novembro, que hoje está ali o contexto do chalé da Praça 15, que nós já temos hoje, o nome é José Montauri, né? O nome da rua, antigamente a rua era Praça 15. Então, isso é o que nos entusiasma, e é isso que entusiasma aí o Marcelo, isso que entusiasma aí o Galvão, me entusiasma a poder fazer a nossa parte, né? Contribuir com o desenvolvimento aqui da cidade e do contexto vinculado com o mercado imobiliário. Gera muito emprego agregado, não é isso? E nós temos um potencial fantástico que está sendo não aproveitado. Imaginem, não tenho esse dado, mas não seria difícil nós tentarmos descobrir quantos turistas visitam Gramado diariamente, digamos assim. É a cidade com maior visitação no Brasil de turismo interno. Exatamente. Maior do Rio de Janeiro. Passam por aqui. Exatamente. Eles passam por aqui e talvez a maior parte deles não fique em Porto Alegre. Vá a Gramado, retorne para o aeroporto, pega o avião de volta. No momento que nós tivermos, vamos dizer, todos esses atrativos que passam por nós termos uma cidade também mais segura, ou seja, moradia no centro é fundamental, para fazer com que as pessoas se sintam mais seguras, mais iluminação, mais limpeza, mais estágio civilizatório que nós precisamos.
Aí nós teríamos, vamos dizer, o melhor dos dois mundos, que é, nós teríamos um centro ativo e teríamos pessoas de fora conhecendo e aproveitando esse lugar maravilhoso. Que fosse um dia, o que representa isso em termos de recursos que a cidade pode absorver? Tudo isso é emprego, é riqueza, é pujança econômica e tudo isso que a gente precisa para a nossa cidade, ficou tanto tempo abandonada, não é isso? Abandonada, quer dizer, sem interesses maiores do que, enfim, as pessoas sobreviviam basicamente. A Orla foi o primeiro impulso fantástico, Cais Embarcadero está dando sequência nisso. Então, nós acreditamos muito no futuro de Porto Alegre, eu sou porto-alegrense nato e olha, estou esperando muito tempo, muitos anos para esse cais ir adiante. Eu acho que felizmente a gente vai ter agora com a nova administração, as coisas vão funcionar muito bem. Identificar imóveis que tenham potencial junto ao rio, em localizações privilegiadas do centro, viabilizar a sua transformação, né, de uso, né, pensando em trazer de volta as pessoas para o centro, né, então trazer o residencial, mas para ter as pessoas dentro desse contexto aí que o Galvão colocou, é importante que tenha o comércio, que tenha serviços, que tenha restaurantes, então uma série de operações neste empreendimento ou no entorno que atraiam então as pessoas para esses empreendimentos. Então, o que a gente pensa em identificar imóveis que a gente possa renovar o seu uso, pensando desde a área comercial até a área residencial, para que a gente possa atrair de volta, num contexto de revitalização do centro, que já está acontecendo, o porto-alegrense para morar, né, no centro histórico. Este aqui é um exemplo, né, a gente está aqui por isso, é um exemplo de um empreendimento que, através de um mix bem pensado, né, usando esse potencial todo do cais e do rio, né, teve sucesso. Né? Então, pensar o mix, pensar o empreendimento de uma forma que seja um atrator, né, das pessoas para o centro histórico é o nosso desafio. Né? A gente está fazendo, identificando algumas oportunidades de negócio e qualificando elas para tornar elas atrativas para as pessoas virem morar, colocar o seu negócio, né, neste cenário aqui que está mudando aí do centro histórico.